Salve galera do Entre Linhas, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo especial para vocês. É um vídeo de retrospectiva. A gente sabe que 2021 não terminou um ano muito bem, né? Mas a gente vai falar de tudo o que aconteceu para entender como é que a gente chegou nesse final. E nós vamos falar tudo desde o começo. Vamos para a parte 1. Segue o canal, apoie o Entre Linhas para a gente poder estar sempre trazendo conteúdo para vocês, para a gente poder refletir mais do que trazer informação. Bem, galerinha, hoje a gente está aqui para fazer um videozinho de retrospectiva, a primeira parte da retrospectiva do ano de 2021. Para a gente poder, quem sabe, entender por que a gente chegou nesse final de ano desse jeito, né? Então, hoje nós vamos começar com o primeiro vídeo, um vídeo do começo de 2021, ainda na fase Renato. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu? Vocês vão lembrar que 2021 começou como 2020. Por quê? Porque em função da pandemia no ano passado, o Campeonato Brasileiro se estendeu até o início desse ano. Então, a gente virou o ano ainda jogando o Campeonato Brasileiro, ainda com o time de 2020, e aí o Grêmio jogou o início do ano, né? Normalmente o início do ano, que seria uma pré-temporada, a temporada de contratações, não foi nada disso. O ano começou com o Grêmio precisando jogar a parte final do Campeonato Brasileiro, né? E o Campeonato Brasileiro que o Grêmio não estava muito bem. Se vocês forem lembrar, o Grêmio não estava ocupando lá as melhores colocações, o Grêmio estava brigando para sair de uma posição intermediária. O Grêmio ainda tinha o time 2020, evidentemente, e o treinador era Renato Portaluppi, o nosso Renatão. E o ano começa, é aquelas coisas assim, o time não estava lá grandes coisas, a torcida já vinha desconfiada já de algum tempo, né, de o rendimento da equipe não chegar o esperado. E teve um momento chave, né, no início do ano que acabou surtindo um certo efeito para o restante da temporada, vamos assim dizer, né, da temporada de 2020-21, que terminou em 2021, que foi o Grenal. Perdeu por 2-1, foi um resultado que mexeu bastante com a torcida, e a partir dessa derrota no Grenal, o time do Grêmio começou a decair cada vez mais, né, cada vez mais as cobranças, que muito se sustentavam justamente pelas vitórias sobre o rival nos últimos anos, as cobranças começaram a ficar cada vez mais fortes. E então, depois, quando a gente foi indo, pós o Grenal, a torcida ainda estava, como não tinha público no estádio, né, então a gente estava assistindo o jogo só pela televisão, não tinha manifestação em estádio, isso era uma coisa que era muito falada na época. O Grêmio foi enfrentar o Flamengo na Arena, e tomou-lhe um rodeão de 4-2, vocês vão lembrar desses 4-2 aí. Foi terrível, foi vergonhoso, e uma coleção de vergonhas que a gente vinha enfrentando já fazia algum tempo, se somou essa derrota na Arena por 4-2 para o Flamengo. A pressão que já era grande se tornou ainda maior, a torcida pressionava nas redes sociais por mudanças, a torcida queria reforços, os reforços não chegavam, e o Grêmio não conseguia apresentar um melhor futebol, com muita dificuldade na Série A de 2020, que terminou na temporada de 2021. Só que o Renatão tinha uma carta na manga, porque o Grêmio estava se classificando para a grande final da Copa do Brasil. Então a grande chance de salvar aquela temporada do Grêmio era ganhar o título da Copa do Brasil. O Grêmio ia enfrentar o Palmeiras, depois de uma semifinal bem ao estilo Grêmio, meio heróica, assim, lá em São Paulo, fazendo uma baita de uma partida, vocês vão lembrar. O Grêmio se classificou para a final da Copa do Brasil para jogar contra o Palmeiras. E era um duelo que já se desenhava com muita dificuldade. O Grêmio se agarrava nessa final para salvar a temporada e para reafirmar o trabalho que vinha sendo muito discutido, o trabalho do Renato. E chegamos na final, apanhamos do Palmeiras. Então, após o final da temporada do Campeonato Brasileiro, que o Grêmio não ficou bem, né, se classificou vou não dizer que não ficou bem, se classificou para pré-Libertadores, tinha a chance de ganhar a vaga para Libertadores pela Copa do Brasil, mas, como já falamos, apanhou para o Palmeiras, perdemos a final da Copa do Brasil. E acabamos nos classificando para pré-Libertadores. Em função dessa classificação para pré-Libertadores, o planejamento para a temporada aí sim de 2021 se viu totalmente atropelado, porque o campeonato, a Libertadores iria começar logo em seguida, terminando a temporada de 2020, em seguidinha já começava a temporada de 2021 com os jogos eliminatórios da Copa Libertadores América. E isso fez com que o Grêmio tivesse que fazer uma pré-temporada apertadinha, uma coisa quase que inexistente.
O Grêmio teve uma dificuldade de preparação, tanto é que em função desse período curto entre o fim de uma temporada e o início da outra, sequer houve possibilidade de se debater uma troca de comando técnico, já que o Renato vinha muito pressionado. Inclusive, esse curto período acabou sendo uma das razões para a manutenção do Renato, apesar de toda a discussão e todas as cobranças que vinham sendo feitas em cima do trabalho dele. O Renato continuou como treinador do Grêmio e encarou o início da Copa Libertadores na fase eliminatória. Mas antes, nesse meio tempo dessa pequena intertemporada, entre uma temporada e outra, aconteceu que o Grêmio foi atrás de reforços. A torcida estava pedindo muito por reforços. E já vinha de muito tempo que a torcida e a direção vinha apontando uma necessidade brutal de contratar um centro médio, um volante, um marcador que pudesse incrementar a nossa marcação no meio campo, né, e também aprimorar a nossa saída de bola. Se sonhou com o Rafael Carioca, se sonhou com o Cuejar, e no fim desceu quem? Thiago Santos, naquela famosa transferência confirmada pelo BID, quando ninguém imaginava que o Grêmio ia contratar um volante, né? Quando ninguém imaginava que o Grêmio ia contratar alguém, um belo dia apareceu lá o nome do Thiago Santos num bid lá e o Grêmio contratou o Thiago Santos. A torcida ficou emputecida, todo mundo xingando o Thiago Santos, ninguém queria o Thiago Santos. Ninguém queria saber do Thiago Santos. O Thiago Santos veio. Também teve o episódio do Rafinha. O Rafinha, que o Renato tinha pedido, vinha insistindo para o Romildo para contratar o lateral direito, no caso o Rafinha. O Romildo teve aquele episódio de que ele disse que não, que até aquela era a voz presidencial e a voz presidencial iria imperar, mas o seu Romildinho entregou os tocos pro Renatão, que insistiu, foi lá no ouvidinho dele, fez assim o canto da sereia. O Romildo se dobrou pro Renato e trouxe o Rafinha. Rafinha veio para ser o nosso lateral direito. E aí, depois da chegada do Rafinha e do Thiago Santos, o Grêmio passou a enfrentar o Gauchão. Com o Gauchão é aquela coisa, né? A gente sabe que tem jogos fáceis, tem alguns jogos que são difíceis no interior, aquela velha dificuldade de tentar furar retrancas, mas o Grêmio estava lá, tentando jogar, tentando melhorar seu rendimento, conseguiu algumas boas vitórias, parecia que ia dar um alento, que o Grêmio ia dar uma recuperada. Veio o Grenal, aquele Grenal com o gol do Léo Chu, o golaço do Léo Chu. O Léo Chu não vinha sendo colocado, né? Aí o Léo Chu entrou naquele Grenal, e aí com o gol do Léo Chu, o Grêmio ganhou aquele Grenalzinho. Se vocês vão lembrar, aquela bucha do Léo Chu, um chutaço já no finalzinho do jogo. O Grêmio ganhou aquele Grenal e o torcedor do Grêmio voltou a sorrir. Parecia que o Grêmio ia ganhar de novo a confiança do trabalho do Renato, ia engrenar bons resultados, mas aí veio a queda na pré-Libertadores. Então o Grêmio foi enfrentar a Copa Libertadores da América na fase preliminar. Jogamos contra o Ayacucho no primeiro jogo eliminatório, ganhamos bem naquela primeira eliminatória, fazendo inclusive goleada, talvez a melhor atuação naquele início de ano. E depois passamos para enfrentar o Independiente, e depois passamos para enfrentar o Independiente Del Valle. E aí o Independiente Del Valle deu uns tapas no Grêmio e ganhou 2 vezes por 2-1. Ganhou lá, ganhou aqui. 2 partidas horríveis do Grêmio. Que o Grêmio passou a ser, já era muito cobrado, passou a ser muito mais cobrado. E a partir dessa cobrança veio o fim da era Renato. Depois do jogo eliminatório que o Grêmio caiu fora da Copa Libertadores da América, começou a se discutir, a se debater a permanência do Renato no comando técnico do Grêmio, que não se via mais o time nem jogar bem e nem obter resultados. Os resultados já não vinham vindo. Antes, o Grêmio, apesar de não jogar bem, o Grêmio vinha obtendo resultados ali pelo ano de 2018, 2019 e até 2020. O Grêmio, apesar de apresentar muita inconstância no seu futebol, o Grêmio vinha apresentando resultados, conseguia boas classificações. Mas esses resultados passaram cada vez mais a ficarem raros e escassos. E a cobrança certamente começou a aumentar. Aumentou até culminar na eliminação do Grêmio na Copa Libertadores. E o Renatão não resistiu à pressão da torcida. Apesar de que existia muita polêmica, né? Tinha muita gente que não querendo que o Renato saísse. Aconteceu de que o trabalho foi dado como findo. O Renatão pegou as malinhas dele e foi para o Rio de Janeiro. E com isso a gente termina a primeira parte dessa nossa retrospectiva. O início do ano, o fim da era Renato e o início de uma transição de trabalho aí com a chegada do Thiago Nunes. Isso vocês vão ver no próximo vídeo. Fica ligado!